Ouvindo? Alô, hoje é dia 24 de maio de 2024. Eu sou José Inácio Werneck, eu estou em Connecticut, nos Estados Unidos, e Carlos Eduardo Novaes está em Pedro do Rio, no estado do Rio de Janeiro, Brasil. Você está me vendo e ouvindo bem, Novaes? Estou vendo. Agora você não está me vendo, não, né? Eu estou vendo você. Mas eu não estou me vendo aqui na tela. Você não está se vendo na tela. Agora. Agora você está se vendo. Tinha uma tarja negra na frente Ah, aqui. tá. Então, mas agora está tudo, parece que tecnologicamente está tudo funcionando. Então vamos lá. Então Vai vamos lá. lá. Novaes, eu tinha prometido para você falar sobre dois assuntos hoje. O primeiro era sobre o fato de que eu vou disputar o Campeonato Pan-Americano de Veteranos em atletismo em Maravilha. Cleveland, no estado de Ohio, no mês de julho. E o segundo era sobre o meu livro, Caminho do Mar, que foi traduzido para o inglês. E eu agora estou entrando nessa próxima terça-feira, vou entrar em contato com uma publishing house, uma editora, como se chama aqui nos Estados Unidos, para ver, né, quanto à publicação do livro. Então, são essas Tá. dois assuntos. E quais são os seus assuntos? Pois é, se você me der alguma chance de falar, depois de dois assuntos tão ricos que você tem para expor aí, eu vou falar das minhas desilusões com este nosso patropi, com esse Então nosso fala. Então fala, paizinho é, de começa, merda. comece É. com as suas desilusões. Não, não, é porque o Tribunal Regional Eleitoral absolveu o nosso governador Cláudio Castro Ah, e, sim, eu e soube. junto com ele o Pampolha, que é o vice, e mais o presidente da Assembleia Legislativa. O Sim. tribunal, por 4-3, absolveu. Quer dizer, eles reconhecem os desembargadores e juízes que votaram e que deram a vitória ao Cláudio Castro, que é uma vergonha, por 4-3, eles alegam que eles sabem que houve alguma atitude, porque esse processo ele surgiu em função digamos, do crime eleitoral que o Cláudio Castro cometeu, utilizando uma folha de pagamento secreto da Fundação CEPERJ, que é uma fundação de funcionários públicos, e da UERJ. Foram mais de quase 40 mil pessoas que foram agraciadas com um contrato fantasma e que ocorreu isso às vésperas da eleição para reeleger o Cláudio Castro. Eles admitem, os juízes e desembargadores, que há algumas, como é que eles chamam aqui, que eu não me lembro, acho que há fortes indícios de corrupção na criação dos casos secretos, mas nada que tenha afetado o resultado das eleições. Quer dizer, isso é uma loucura, isso é um samba eu não vou dizer do crioulo doido, porque vão dizer que há um racismo estrutural aí, porra. Se o Sérgio Porto, o Stanislau fosse vivo, não poderia dizer isso. Mas isso é uma loucura. Os caras têm a certeza ou têm uma desconfiança, e deveriam ter a certeza, de que essa manobra que eles fizeram para contratar 40 mil servidores por um prazo fixo para ganhar as eleições foi uma atitude de inteira corrupção, 220 milhões que foram gastos. E os caras absolvem eles, dizem, não, tudo bem, há indícios de corrupção, mas nós não temos nada a ver com isso, porque nós somos do Tribunal Regional Eleitoral. Do ponto de vista eleitoral, não houve nada, não temos nenhuma comprovação de que essa contratação secreta, misteriosa e maligna e corrupta tenha feito algum efeito no resultado das eleições. Isso é um absurdo. Novaes, e falando em assuntos eleitorais, eu li também na imprensa brasileira que o Moro, o juiz da Lava Jato, escapou de ter o seu mandato cassado, é isso? Escapou. Ele escapou na verdade, foi uma decisão unânime, não é, dos juízes de absolver o Moro. Mas o que mais também me indignou, além de tudo isso, foi uma decisão monocrática do nosso Dias Toffoli, que é um dos membros do Supremo Tribunal Federal, e que ele simplesmente
cancelou como é que se fala aqui? Deixa eu ver aqui. O ministro Dias Toffoli, uma decisão monocrática, quer dizer, tem 11 magistrados no Supremo Tribunal Federal, mas o cara pode, por conta própria, decidir alguma coisa. Ele cancelou todo o processo que estava em andamento sobre o Marcelo Odebrecht. Aliás, apagou tudo aqui. Bom, Apagou que é o Zoom? não, deu uma piscada aqui e Sim, ficou mas negro. tudo bem. Pois é. Tudo bem. Bom, eu não acabei, não, mas fala você aí, depois eu digo o resto. Não, já Conta que a você está história. falando do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, eu vou aproveitar para falar da Suprema Corte dos Estados Unidos, que é o órgão paralelo aqui, né, que corresponde ao Supremo Tribunal Isso. Federal Só Brasileiro. que são E que 9 aí, agora, né? hein? Só que são 9 aí. Aqui é um time de São futebol. 9. E um desses 9, está agora envolvido Ah, em um escândalo. É o sumiu a sua voz. Samuel Alito, que é um Ah, dos membros da Suprema Corte dos Estados Unidos, foi apanhado com bandeiras na sua casa, virada bandeiras de cabeça para baixo. claramente trumpistas, quer dizer, um ministro da Suprema Corte dos Estados Unidos que deve ser isento e vai julgar agora a questão da imunidade ou não do Donald Trump, quando era presidente da República, foi apanhado primeiro da sua residência principal com uma bandeira americana de cabeça para baixo. A bandeira americana de cabeça para baixo é um sinal de apoio ao Donald Trump, dos correligionários do Donald Trump, e um sinal de que eles consideram que o Donald Trump foi roubado e ele ganhou a eleição, mas que deram o cargo ao Joe Biden. Quer dizer, de saída, ele, ministro da Suprema Corte dos Estados Unidos, está dizendo que acredita que o Joe Biden é ilegítimo como presidente dos Estados Unidos. Ele é ministro da Suprema Corte. De saída, está declarando isso. Aí, quando foi apanhado em flagrante com isso, botou a culpa da mulher. Diz que quem botou a bandeira, além de tudo, um covarde. Mas não, foi a minha mulher que botou a bandeira. Bom, mas aí pegaram na residência de verão dele, onde ele vai passar as férias de verão, na praia, pegaram uma outra bandeira, uma bandeira que é o símbolo. Como é que é? É um símbolo do cristianismo de direita aqui dos Estados Unidos. É um símbolo religioso que não me lembro exatamente quais são as expressões, quais são as palavras lá, mas que nos salvem a cristandade que está ameaçada aqui nos Estados Unidos. É também uma bandeira que foi usada também durante as demonstrações, quando invadiram o Congresso dos Estados Unidos, né? Os meliantes, né? Os vândalos que invadiram o Congresso dos Estados Unidos foram com essa bandeira. Esse é o ministro da Suprema Corte dos Estados Unidos que vai julgar agora no próximo, em julho, no mais tardar em julho, ou talvez até em junho, se o Donald Trump é imune como presidente dos Estados Unidos por crimes eleitorais, invasão do Congresso, tentativa de golpe, tudo isso. Quer dizer, isso mostra que a Suprema Corte dos Estados Unidos está dando um péssimo exemplo. E há uma outra novidade, que é que vai haver um debate. O primeiro debate entre o Joe Biden e o Donald Trump vai ocorrer praticamente daqui a um mês, vai ser no dia 27 de junho. Vai haver 2 debates. Um vai ser no dia 27 de junho, praticamente daqui a um mês, e o outro vai ser no dia 10 de setembro. E eu estou esperando para ver se o Joe Biden resiste, né? Porque resiste ao debate, porque vai depender muito da atuação dele, porque todo mundo diz, e eu também acho, que ele está gagá, borocochô, praticamente não anda, tropeça toda hora, se engana no que fala. Então, se ele não tiver uma atuação muito boa nesses 2 debates, principalmente no primeiro, eu acho que está na hora do Partido Democrata chegar para ele e dizer: olha, meu caro, não dá, você tem que sair, porque senão o Donald Trump vai se eleger presidente de novo e vai ser uma catástrofe. É verdade. Agora, deixa eu só concluir aqui o que eu comecei a Diga. dizer e não terminei. O Toffoli, nessa decisão monocrática, quer dizer, ele sozinho, apesar do Congresso, apesar do Supremo ser constituído de 11 magistrados, ele sozinho anulou as condenações por corrupção do Marcelo Odebrecht, que foi, inclusive, que confessou a corrupção, o departamento que ele tinha para corromper aí
os interesses da Odebrecht e cancelou também as acusações de corrupção do Zé Dirceu. O Zé Dirceu também foi, pela mão do Dias Toffoli, agora está isentado de ser de seguir as condenações por corrupção dele. Agora, o que a gente não deve esquecer é que foi o Zé Dirceu quem botou, através da mão do Lula, claro, o Dias Toffoli no Supremo. O Dias Toffoli chegou a ser, em 94 e 95, reprovado 2 vezes para juiz em São Paulo. Ele foi reprovado 2 vezes. Ele cresceu à sombra do PT. Pô. E em 2000, quando é que foi? Em 2009 é que o Lula, através do pedido do Dirceu, levou ele para o Supremo. Quer dizer, Então, o panorama no Brasil é muito ruim. mas péssimo. Eu não estou nem dizendo, contando tudo, porque teve outros problemas também com o Romero Jucá e com o Calheiros, lá, aquele Calheiros, aquele senador lá das Alagoas. A Malu Gaspar, inclusive, no livro, na coluna dela, disse que terça-feira foi um dia da super terça no judiciário e correu sobre todas as decisões que tinham sido tomadas aí, a começar pela do Dias Toffoli, que anulou as condenações por corrupção do Odebrecht e do Zé Dirceu. É uma loucura. Esse É uma país... loucura. Já que estamos nesse tema de corrupção, vamos entrar um pouco no campo do esporte, porque amanhã, na Inglaterra, vai ter a final da FA Cup, que era a antiga Copa da Inglaterra, né? Ainda conhecida como FA Cup. Agora tem o nome de um patrocinador aí, não interessa, mas vai reunir justamente o Manchester United contra o Manchester City, que acabou de ser um campeão inglês. Isso. Uma coisa muito curiosa, né? Porque nós tínhamos um jogador brasileiro, o Lucas Paquetá, que estava sendo pretendido pelo Manchester City. O Manchester City queria, seria a consagração do Lucas Paquetá, que, aliás, é um ótimo jogador, É e um o ótimo. Manchester City, o melhor time do mundo, só que o Lucas Paquetá praticamente jogou essa grande oportunidade de estar jogando no momento pelo West Ham, jogou isso pela janela, se envolvendo aí num caso ridículo de apostas esportivas, né? A família dele no Brasil apostava que em tantos minutos de jogo o Lucas Paquetá ia ganhar um cartão amarelo, ele ia lá, ganhava um cartão amarelo, e agora está dizendo, não foi nada disso, não é meio assim. O caso está bastante claro que foi exatamente isso, um jogador que acaba de jogar fora, e talvez até dizem que ele vai ser proibido de continuar na profissão de jogador de futebol. Não sei se o caso teria essa repercussão, isso teria que ir à FIFA, mas os indícios que existem na FA, que é a Football Association da Inglaterra, contra ele, são muito claros de corrupção por meio de aposta esportiva, que, aliás, é uma maldição no esporte mundial, no futebol e em outros esportes, esse negócio de apostas esportivas. É verdade. E já vem desde o ano passado essa investigação em cima do Paquetá. Mas agora foi feita a acusação formal. Formal, Antes havia a exatamente. E ele investigação, foi agora convocado para a a seleção Association brasileira. fez a acusação formal contra ele, o caso agora vai ser investigado. O jogador de seleção brasileira, nem sei se isso vai ter repercussão junto à CBF, se vai continuar a convocar um jogador que está passando por uma investigação de corrupção. Mas já que estamos falando de esporte, não, mas deixa eu explicar essa questão da minha presença no Campeonato Pan-Americano de veteranos. Claro, isso é o mais importante. Não é o mais importante. Fala. Eu vou competir na minha faixa, né? A minha faixa é de 85 anos até 90 anos, 85 a 89 anos. Eu vou estar com 87, então vou estar ali no meio, né? Não sei exatamente o que vai acontecer, são 10 quilômetros. Eu desconfio que, como é um campeonato pan-americano, vai aparecer um boliviano ou um mexicano, desses que estão acostumados a correr a 4.000 metros de altitude. Colombiano também, né? Colombiano, que tem um fôlego monumental, mas estarei lá para batalhar à sombra, já que a direção da Maratona do Rio de Janeiro, que vai ser na próxima semana, não me deixou competir esse ano. Eu ia competir com a minha mulher, a Dona. Não deixou por quê?
porque a prova tem um limite de 6 horas e disseram que eu não ia conseguir completar dentro de 6 horas. Realmente eu não ia completar dentro de 6 horas, mas eu ia completar. Mas como não me deixaram competir, eu vou participar então dos Jogos Pan-Americanos. E se Deus quiser, se tudo correr bem, no próximo ano eu vou disputar uma maratona na Alemanha, na cidade de Wessel, que aceitou a nossa inscrição, minha e da minha mulher. Bom, e o outro assunto que rapidamente. Nós estaremos, deixa eu só dizer que nós estaremos aqui numa torcida organizada pela sua chegada. Muito Não, bem, eu não, vou. Eu não vou estamos muito certos que você vai chegar a subir no pódio, mas se você chegar, já será uma grande vitória para todos nós. e quanto ao livro, não vai dizer, é uma história também muito complicada, porque você sabe que o panorama literário do Brasil não é dos melhores, né? Não é dos melhores. Aliás, houve até aquela moça de uma agência literária, cujo nome eu não vou dizer, que me disse que você, para publicar um livro no Brasil, no momento, você tem que ser jovem, gay e negro. E como eu não estava satisfazendo nenhum dos 3 critérios, né? Realmente o panorama é difícil. Mas aqui nos Estados Unidos eu já estou com as coisas todas mais ou menos bem encaminhadas. O livro vai se chamar Call of the Sea. No Brasil, o título é O Caminho do Mar. Aliás, o livro pode ser encontrado numa livraria chamada Folha Seca, da Rua do Ouvidor. Eu acho que tem até aqui o endereço. Eu sei, eu conheço essa livraria que ela vende muitos livros de esporte, né? Exatamente. Deixa eu ver se eu tenho aqui o endereço, por acaso, aqui nos meus alfarrábios. Se não tiver. Não, mas eu vejo É aqui, Ouvidor 37. E o Rua do telefone Ouvidor 37. 37, o telefone é 21 2507 7175. Se alguém tiver a curiosidade de Repete comprar, aí o telefone, repete o telefone, repete. 21, que é o código do Rio de Janeiro, É. 2507 7175. Se alguém quiser comprar o livro aí no Rio de Janeiro ou no Brasil, é esse o caminho. Agora, Agora, no deixa, panorama. Diga. não, deixa eu falar do meu projeto agora, Fale, fale. porque eu estou tentando encontrar um estúdio para iniciar um talk show sobre um projeto que eu tenho que se chama A Casa dos 80. Você Ótimo. ainda vai chegar Aliás, eu, lá. eu li isso no Facebook. Pois é, isso aí bombou no Facebook e Ah, várias pessoas têm se manifestado a respeito. Agora, eu estou à procura de um estúdio, eu quero gravar, quero fazer um talk show, não só com o pessoal da Casa dos 80, mas principalmente com o pessoal que está na casa vizinha, dos 90. A Fernanda Montenegro, eu estou chegando lá. o Haroldo Costa. Não, mas Ah, você eu vou entrevistar antes, porque você vai chegar bem nessa maratona e eu vou entrevistá-lo ah. como um grande representante do Brasil na maratona. Mas eu estou, então, à procura de um estúdio. E está complicado. Estou tentando falar com o garotinho, o Zé Carlos Araújo, que ele tem um programa aqui também, um podcast dele, e eu quero ver se eu faço um podcast e incluo também no YouTube entrevistando pessoas que estão com 70 anos, na casa dos 70 e chegando para os 80, e as pessoas que já estão na casa vizinha, que era uma casa que estava caindo aos pedaços e fizeram uma reforma ali. Porra, e a casa dos 90 está ótima. E tem um Ah. monte de gente, inclusive, ali, habitando a casa dos 90, estão fazendo uns puxadinhos, inclusive, para caber tanta gente. Eu me lembro que na época da minha avó, quem chegasse a 80 anos era um herói mitológico, porra. É verdade. Você já pensou, talvez, no Sérgio de Bocage, que era um. Eu sei quem é o Sérgio de É, Bocage. da TV educativa, tinha um programa. Eu cheguei a trabalhar com ele no Ela pensa, TVE. eu trabalhei com ele, você também trabalhou. Quem sabe, É. se você contactá-lo, ele arranja um estúdio aí. Eu acho a ideia muito boa. Acho. Eu estou à procura do estúdio. Tem um pessoal que está comigo também, que está correndo atrás de um estúdio. Tem o João Luiz, que é um produtor teatral, e que nós estamos ensaiando o retorno da minha peça. Depois de 40 anos, eu vou voltar a apresentar o Confidências de um Espermatozoide Careca, Mas, que foi um sucesso na época. é, é, Eu, inclusive, comprei a casa de Friburgo com o sucesso do espermatozoide. E é. depois troquei por aqui por Pedro do Rio. Mas diga lá.
Não, não, eu acho essa ideia muito interessante. E você tinha um outro projeto também, que era o da Escola de Sagres, né, sobre os técnicos Mas isso aí portugueses que nunca estão. mais, nunca mais o menino lá, como é o nome dele, porra? Como é o nome? Arthur, O Arthur Angeli. O Angeli nunca mais Angeli. deu notícia. E nunca mais deu notícia, então eu não sei o que aconteceu. Não sei se os portugueses não toparam, não sei se eles desistiram. Vamos aguardar. Eu sei que É. eu escrevi lá, fiz uma pesquisa monumental, entreguei e nunca recebi nada por isso. É. Agora, por falar em notícias, Novaes, a mais recente, e isso me levou a uma consideração que eu vou fazer aqui. A mais recente é que a Corte Internacional de Justiça resolveu denunciar o Bibi Netanyahu, primeiro-ministro de Enfim. Israel, por Ah, crimes de genocídio, tal, pediu a prisão dele. O Joe Biden imediatamente saiu em campo defendendo o Bibi Netanyahu. E é uma coisa curiosa, porque essa Corte Internacional de Justiça, por exemplo, os Estados Unidos querem que a Corte Internacional de Justiça prenda o Vladimir Putin, o Putin, não sei como é que se pronuncia o certo nome dele. Mas, em suma, se ele desembarcar no Brasil, os Estados Unidos querem que o Brasil prenda o Vladimir Putin. Agora, você sabe uma coisa curiosa? Os Estados Unidos não reconhecem a Corte Internacional de Justiça. Os Estados Unidos acham que a Corte Internacional de Justiça é ótima para prender os outros. Mas se a Corte Internacional de Justiça pedir ou decretar a prisão a de um prisão. cidadão americano, os Estados Unidos não reconhecem. Quer dizer, é muito boa para os outros, mas eles não reconhecem. E agora o Benjamin Netanyahu, apoiado, sempre apoiado pelos Estados Unidos, vem ao Congresso dos Estados Unidos, né, um cidadão que está sendo procurado como criminoso pela Corte Internacional de Justiça, vai ser recebido no Congresso dos Estados Unidos para fazer um discurso. Então, você vê a situação que nós chegamos, ao passo que países do mundo inteiro estão reconhecendo a Palestina. É verdade, agora mesmo 3 países reconheceram a Palestina. E eu gostei Espanha, muito do a discurso Finlândia não, não, a Irlanda, a Noruega e a Espanha. e a Espanha. O primeiro-ministro da Espanha teve uma frase que ficou gotejando na minha cabeça. O Netanyahu não tem um projeto de paz. Não tem. Ele não Não, tem um não, projeto. Então não, não não tem. adianta discutir com ele, porque É. mais de 140 países no mundo inteiro reconhecem a Palestina, mas os Estados Unidos, sempre os Estados Unidos, meteu o pé no freio e disse que não vai reconhecer e que os palestinos, para terem terra ali naquela região, tem que haver uma negociação, tem que começar com uma negociação. Quer dizer, ele não tem nem muita certeza se os palestinos têm direito a um hectare de terra ali naquela região, os americanos. Então, 140, são 143 países do mundo que reconhecem a Palestina É. como um Estado e reivindicam um pedaço daquela terra ali para que se instale um Estado palestino. Pô. Recentemente, a Bolívia, a Colômbia e Belize romperam relações diplomáticas com Israel. Quer dizer, Israel está sendo cada vez mais isolado no mundo. Eu não sei, eu acho que a situação não tem solução, porque o que nós temos aí é um confronto entre um povo que diz essa terra me foi dada por Deus, no caso Jeová, e outro povo que me diz essa terra me foi dada por Deus, no caso Alá. Então, isso Olá. nunca vai se resolver, porque quando é um conflito religioso, meu caro. E você sabe uma coisa curiosa? Você sabe quem foi? Falam muito em terrorismo, é verdade, devemos combater o terrorismo. O terrorismo é, claro, a arma de quem não tem outra arma. Você não tem nenhuma outra arma, você vai recorrer ao terrorismo. É lamentável, mas é a verdade. E você sabe qual foi o primeiro terrorista da história? O primeiro homem-bomba da história? O Quem foi? primeiro homem. Hein? Pilatos, não. Não, não. O primeiro homem-bomba da história foi Sansão, só que naquela época não tinha bomba. Mas ele foi um homem-bomba porque ele fez despejar o templo sobre a cabeça dele e dos seus inimigos, que eram os judeus. Você conhece a história de Sansão e Dalila. Sansão era um judeu que foi aprisionado pelos filisteus, que são os palestinos modernos, e que fez desabar o templo sobre a sua própria cabeça para matar a ele e aos seus inimigos. Quer dizer, então, o primeiro homem-bomba da história foi ninguém mais, ninguém menos do que o nazareno Sansão, naquela famosa história de Sansão e Dalila, aprisionado pelos filisteus, que são os modernos palestinos. Então, é uma história
que não tem fim. Essa história não tem fim. Não sei se o nosso tempo está acabando, mas os palestinos foram expulsos, os palestinos não, perdão, os judeus Sim. foram expulsos de sua terra por quem? Pelos romanos, um povo europeu. Foram para a Europa, onde sofreram nas mãos de quem? De europeus, em toda a Europa. Portugueses, espanhóis, alemães, todos russos, com os pogroms, né? Com o genocídio, com o Holocausto, foram perseguidos na Europa. Muito bem, qual foi a solução que os povos do Ocidente, no caso os europeus e os Estados Unidos, acharam para resolver o problema dos judeus perseguidos? Puseram os judeus na terra de quem? Dos palestinos, que não tinham nada a ver com isso. Não foram eles não expulsaram os judeus, e não foram eles que cometeram o genocídio contra os judeus. Mas os países ocidentais resolveram o problema criando o Estado de Israel dentro do território palestino. Então, isso não tem solução. Se esses dois estados não entram num acordo, dividem aquela terra, metade para um, metade para o outro, e vão viver em paz, não há solução para este problema. Agora eu vou repetir o primeiro-ministro da Espanha. O Bibi não tem um projeto de paz, então não Não, adianta. E o que acontece é o seguinte: desses 145 países que reconhecem a Palestina, não estão incluídos países da Europa Ocidental que estão a reboque dos Estados Unidos. Então, os países que não reconhecem são os Estados Unidos, a França, a Alemanha, a Itália, quer dizer, são países da Europa Ocidental, como você acabou de citar aí. O resto do mundo todo aceita, mas esses países que estão acobertados pelos Estados Unidos, estão dormindo debaixo da sombra dos Estados Unidos, não aceitam também. Então, não tem, como você disse, como eu digo, e como todo mundo diz, não tem uma solução para isso. Não tem, não tem, não tem. E o Bibi não vai acabar, como ele promete, não vai acabar com o Hamas, porra, porque o Hamas não são as pessoas, o Hamas é uma ideia, porra. E essa ideia se reproduz em todos os palestinos lá que reagem a essas atitudes do Bibi. E você sabe outra coisa curiosa, não? Mas se você olhar no mapa, nos mapas antigos, você vai ver que a cidade onde moravam os filisteus chamava-se Gaza. Isso Tá? está. É uma coisa impressionante. Se você olhar os mapas do que era a Filisteia, onde viviam os filisteus, a história de Sansão e Dalila e tudo isso, era exatamente a faixa de Gaza. E a cidade era Gaza. E Rafa, né? Também, Rafa, Rafa também está lá. Então, é a história que se repete depois de mais de 2.000 anos. É uma coisa extraordinária. Extraordinária isso. é Eu verdade. não sei, isso não vai acabar bem, isso não vai acabar nunca. É. Agora, Não, outra coisa também que me não tem surpreende, solução. outra coisa que me surpreende é a permanência dessa guerra da Rússia com a Ucrânia. Ucrânia. Porque a Ucrânia não vai levar essa guerra, não vai ganhar essa guerra, não vai expulsar os russos de lá, não adianta, porra. O mundo inteiro sabe disso, mas Né? eu acho que ela permanece porque os Estados Unidos e a Alemanha vendem armas lá para a Ucrânia e ganham dinheiro com isso, né? A indústria bélica americana e alemã, É outro sobretudo, problema. ganha dinheiro com isso. Então, eles fingem que acreditam que a Ucrânia pode resistir ao avanço dos russos. Não vão, essa guerra não pode ser, não tem como ser da Ucrânia, do Zelensky. Você sabe que nos Estados Unidos e na Inglaterra, países de língua inglesa, se você for a uma peixaria comprar peixe, o cidadão que vende o peixe para você é chamado fishmonger, é o comerciante do peixe. Ah, E daí tiraram o nome, o comerciante das indústrias bélicas, que vendem as armas para os países e que incentivam essas guerras, são os warmongers. É exatamente a expressão na língua inglesa, são os comerciantes da guerra. E são exatamente essas indústrias bélicas, principalmente nos países ocidentais, principalmente nos Estados Unidos, que incentivam essas guerras, perpetuam essas guerras e se beneficiam dessas guerras. claro, claro, Ah, claro.
É. Eles mantêm essa guerra aí, são eles que mantêm essa guerra, porque será que o Zelensky realmente acredita que ele é capaz de tirar os russos ali daquela região de Donbás ali, daquele leste da Ucrânia? Aquilo ali já está resolvido, aquilo ali não tem saída, mas os americanos aí dão dinheiro, quer dizer, é uma coisa, é uma ironia, né? Porque o americano cede dinheiro para o Zelensky, com esse dinheiro, comprar as armas americanas para levar para uma guerra que é uma guerra perdida, pô, que não tem Ô, Vai, chance. o nosso tempo chegou ao fim. Vamos ficar aqui. Na próxima semana retomamos esse assunto. A próxima semana, inclusive, tem o final, mas não vai ser no sábado, o final da Liga dos Campeões, com o Real Ah, Madrid e o conver- Dortmund. Conversaremos sobre isso. Um abraço. Valeu, um abraço, tchau, Outro. tchau.